Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Ok, eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo para que todo mundo se apresente, né? E eu sou Baixo Ribeiro, curador de arte, e fico muito honrado de estar participando com vocês nessa live, nessa conversa. Eu e aqui meu gatinho que não sai do meu colo. E a primeira vez que eu converso com alguns de vocês, então, para mim também seria muito interessante se vocês se apresentassem. Eu sou criador da Choque Cultural, Galeria de Arte, estou envolvido com vários movimentos, várias cenas artísticas convencionais e não convencionais da cidade de São Paulo, do Brasil, do mundo, e represento artistas que eu gosto muito, um deles está aqui presente, né, o Sérgio Adriano, e além disso, acho que a gente está num momento muito interessante para conversar, para trazer mensagens mesmo de união, né, eu acho que a gente de alguma maneira gira em torno disso, do que eu conheço do trabalho de todo mundo que está aqui presente, e eu acho que a gente, espero que a gente aqui na nossa conversa acabe chegando a passar algumas mensagens positivas para quem está assistindo. Eu acho que hoje é um momento que a gente tem que se esforçar na empatia e se esforçar na visão positiva do nosso futuro. De qualquer modo, eu estou muito interessado em ouvir também o que vocês acham sobre tudo isso. Mas apresentem-se, por favor, primeiro. Renata. Então, meu nome é Renata Tupinambá, venho trabalhando desde o ano de 2006 na difusão das culturas indígenas de diferentes formas. Me formei em comunicação, né, sou jornalista, mas também sou roteirista, sou poeta, sou cofundadora da Web Rádio Indígena Yandê, que é a primeira web rádio indígena do Brasil. Trabalho com curadoria de artistas e músicos indígenas, tenho passado aí por diferentes projetos, alguns projetos pioneiros, como um festival de música indígena contemporânea que aconteceu ano passado, mas principalmente nessa busca mesmo de trazer essas novas narrativas, né, ao cenário da arte, porque por muito tempo a gente vem encontrando muitas barreiras, mas que a arte ainda, sem dúvida, para mim, pelo menos, é o que consegue trabalhar tudo, a comunicação, a educação. Então, o que a comunicação não deu conta em mim como jornalista, a arte deu. É isso. Já até respondeu uma das perguntas que eu tinha para te fazer. Não, tô brincando. E aí, Guilherme? Tudo bem, Baixo? Prazer. Bom, conheço o seu trabalho, conheço o trabalho da galeria. Não te conhecia pessoalmente, então, um prazer. Muito obrigado pelo Casarara, pelo convite. Bom, eu sou Guilherme, sou fotógrafo há 9 anos, sou um jovem fotógrafo. Moro em São Paulo e acho que como apresentação nós temos isso. E aí eu fico aguardando os tópicos e as perguntas para a gente depois desenvolver essa conversa. Sérgio? Olá, Baixo. Renata, Guilherme, Casarara, obrigado pelo convite. E feliz de estar aqui conversando com vocês, esse bate-papo nessa quarta-feira, em meio a essa pandemia, que a gente precisa realmente, concordo com você, Baixo, a gente precisa levar não só uma palavra às pessoas, mas também algo para a gente pensar sobre como que a arte pode influenciar a vida das pessoas, né? Eu sou Sérgio Adriano H., eu sou um artista visual, pesquisador, me formei em artes visuais, fiz mestrado em filosofia, mas eu digo uma coisa, eu nasci em Joinville, uma cidade alemã, colonização europeia, de uma mãe negra, um pai branco, com 5 filhos, e que não foi ensinado a sonhar, e a arte me deu o poder de sair, de responder perguntas, e ser formular minhas perguntas, e muito melhor que isso, poder sonhar. Então, hoje, se a gente poder falar sobre arte e a gente conseguir construir isso com as pessoas que estão nos ouvindo, de como a arte pode levar elas para a felicidade, será um prazer nessa live conversar com vocês.
Não, muito legal, muito obrigado pelas apresentações. E assim, eu não são exatamente perguntas, mas eu acho que a gente vive um momento de questionamento mesmo, né, do que a gente está fazendo no mundo, cada um pessoalmente e coletivamente, né, como humanidade, que ponto a gente chegou e para onde a gente vai. Eu tenho netinhos, por exemplo, e às vezes eu fico tentando explicar para eles, né, o que eles estão fazendo aqui. Lógico que é muito difícil, né, a gente vive um momento em que a gente está tendo mesmo que nos repensar, né, perguntar o que a gente faz. E a arte, sem dúvida nenhuma, é um elemento importante nessa combinação de momento, nesse zeitgeist, porque é aquilo que vai facilitar a expressão do nosso pensamento. A gente pode ter boas ideias e não necessariamente conseguir expressá-las, né? Então, eu acho que aqui a gente criou uma composição assim de mesa redonda que eu acho interessante, porque a gente não está falando só de arte, mas a gente também está falando de causas, né? E as causas, hoje, elas precisam de interlocutores, de gente que consiga expressar o que a gente entende pela causa, expressar de alguma maneira emocional, a ponto de mobilizar pessoas em torno das causas, de criar engajamento em torno das causas. Então, não basta defender, mas a gente tem também que criar momentos de mobilização, né? E isso, a arte é muito boa nesse sentido, né? No sentido de ser um canal de expressão que, de fato, faz com que as pessoas criem um imaginário em torno daquilo que ela está expressando, das causas. Então, a primeira pergunta, né, se é que uma pergunta, o primeiro tema, é como vocês lidam com as causas, né? Não só com as vossas causas, mas com as causas que aparecem no colo da gente, que a gente acaba querendo e tendo e querendo mesmo defender. Quer dizer, como que vocês lidam com as causas que aparecem, que vocês defendem, através, obviamente, da sua arte, da sua atuação, né? Porque, Renata, você não é uma artista, mas eu considero. Eu sou uma artista, mas trabalho também com artistas. Pois é. Então é isso, eu gostaria de saber de vocês, a gente pode seguir mais ou menos a mesma sequência, como vocês lidam com as causas hoje, né? Com as causas que vocês, de alguma maneira, estão envolvidos. Renata. Então, por ser indígena, né, vem de uma realidade em que a nossa ancestralidade, a nossa identidade se torna a questão central da forma como a gente vê o mundo, vê a vida, vê as coisas, né? Hoje no Brasil somos mais de 305 povos indígenas diferentes e vivemos realidades distintas, possuímos culturas diferentes, possuímos tempos de contato também diferentes. Tem povos que são isolados, tem povos que ainda estão dentro desse contexto urbano, mas também aldeado, tem as famílias que já estão crescendo na cidade, e metade da população indígena do país está nas grandes cidades. Mas a gente passa por um apagamento histórico muito grande, uma limpeza étnica, racial também muito grande, em que as pessoas ainda têm uma mentalidade do passado, né, de povos indígenas como algo do passado, e não percebem quanto dessas culturas são dinâmicas, e o quanto da questão da nossa identidade é algo que a gente carrega em qualquer contexto que a gente viva, né? Então a gente passa aí primeiro por essa etapa, assim, das pessoas compreenderem, né, essa realidade contemporânea dos povos indígenas, principalmente aqui no Brasil, Canadá, Estados Unidos, essa realidade já se vive de uma outra forma, embora ainda tenha muitas discriminações e preconceitos. Mas o ponto central sempre é a nossa ancestralidade, e o que fortalece a nossa identidade, e o que também dá retorno à nossa comunidade, seja a nossa etnia ou a outros como nós, porque o que a gente mais se depara é a falta de representatividade nos espaços. O movimento negro, ele dá uma lição muito grande na gente, no sentido de ensinar mesmo, sabe? Toda essa movimentação bonita que a gente vê dos artistas, né, de todos os setores, mostrando mesmo a sua identidade. Seu áudio. Cortou aqui, foi mal. E assim, quando eu digo assim, uma lição, no sentido de que inspira a gente, né? Inspira a gente enquanto pessoas que vêm de uma realidade
né, de uma identidade indígena, de um povo, de uma etnia, né, de uma origem, de uma ancestralidade, né? Então, acho que hoje a gente que trabalha somente com essa parte de arte, né, eu trabalho, mas eu também faço, tem focado mais nessa questão da poesia mesmo, e isso me agrada muito, mas me aventuro também em várias outras coisas. Mas por conta dessa também atuação que já vem de alguns anos, né, dentro desse setor, né, de várias coisas, a gente sente uma responsabilidade, assim, muito grande de estar ajudando outros, né, aquele momento, assim, que você está em determinados espaços, mas você entende que não tem sentido só você estar lá, né. Uhum. Então, a nossa cultura tem muita coletividade, né, é muito esse senso de comunidade. Então, de nada adianta um ou dois, né? É preciso abrir espaço para os próximos, que a gente se baseia muito nessa questão mesmo de outros que vão continuar, né? Nossa cultura é toda de continuidade, né? Uhum. Então, é uma relação muito assim mesmo, que não é mais um movimento, é a própria vida da gente, né? E aí cada um tem uma realidade também por conta, né, de onde está vivendo exatamente, se está dentro da comunidade, ou se já está na cidade, ou se vive nos dois mundos, né? Mas a gente passa por esse preconceito, por essa falta de conhecimento das pessoas dessas múltiplas realidades indígenas do país, que vão desde a Amazônia ao Nordeste brasileiro, né, onde a gente vê toda essa questão de miscigenação, povos com muito tempo de contato, mas que praticam a sua cultura e possuem sua identidade. E que muitas vezes isso ainda dá mais tempero ainda à questão né, desse sincretismo que a gente vê na própria arte da maioria desses artistas. É muito forte, é muito bonito e é muito Brasil, né? Muito plural. Eu me empolgo para falar. Foi mal, gente. Não, mas eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que obviamente a questão indígena é uma questão central hoje. Não dá para a gente não falar dela. Eu acho que é fundamental. Vamos falar mais. Guilherme, eu queria que você falasse um pouco da questão de como você lida com as causas que você abraça. Acho. Bom, eu, em primeiro lugar, enfim, eu até por tempo de estrada, a minha fotografia, né, a minha arte, digamos assim, eu não sei, enfim, se eu estaria no mesmo lugar onde o Sérgio está, que também é um fotógrafo, né, que usa a foto como muito mais, talvez, com essa linha de pensamento, de construção, enfim, a gente tem duas imagens dele atrás dele que são extremamente fortes, que falam muito sobre isso. Muito bem. O meu trabalho, eu sou fotógrafo há 9 anos, então eu realmente ainda estou começando, considero, mas a minha fotografia, ela começou bastante comercial, mas, enfim, eu sou uma pessoa que eu normalmente vivo muitas dessas causas as quais eu abraço são causas que, enfim, elas permeiam a minha vida. Então, enfim, eu tenho alguns projetos que eu desenvolvi nas comunidades, nas favelas, porque eu tenho amigos nas favelas desde pequeno, eu sou carioca, então, enfim, tenho uma relação com pessoas da comunidade desde muito cedo, tenho grandes amigos, são lugares que eu frequento, são causas que permeiam, de fato, a minha vida. Então, o meu trabalho, eu acabei voltando ele muito mais com o passar de alguns anos, poucos, né, por ainda ter 9 anos de carreira, mas bem no começo eu comecei fotografando muito moda, coisas mais comerciais, que me mantinham de uma forma talvez até mais simples, mais confortável, né, num padrão, pode-se assim dizer, mas não era, isso não me satisfazia justamente como ser humano, como pessoa, enfim, eu sempre buscava mostrar ou abraçar alguma coisa que fosse maior, enfim, mostrar nas fotografias, de alguma forma, coisas, cenas do cotidiano, coisas que estavam acontecendo, coisas que me cercam. Então, enfim, nesse sentido, por exemplo, agora, inclusive, com a pandemia, desde o primeiro dia, desde o dia 1 de pandemia, eu entrei em reclusão muito cedo, porque, enfim, eu, por fim, comercializo o meu trabalho muito fora do país, inclusive. Então, para mim, economicamente, eu senti todos os efeitos, as consequências da pandemia muito cedo.
Por causa disso, eu tenho também muitos amigos, enfim, fora do país, então eu vivi muito a realidade deles, na Itália principalmente, desde muito cedo, com o que estava acontecendo lá. Então eu entrei em reclusão 3 dias antes deles anunciarem, de fato, a pandemia, né? E já no dia que eles anunciaram a pandemia, eu recebi um telefonema de um líder de uma comunidade aqui de Paraisópolis, o Gilson Rodrigues, que é presidente do G10, me pedindo ajuda. Então, desde o dia 1, eu fui até lá e eu passei a pandemia inteira trabalhando dentro das comunidades, fotografando, ajudando eles a desenvolver projetos, tentando, enfim, usar justamente essa rede, a internet, as redes sociais. Eu tenho uma rede que se tornou bastante forte durante todo esse tempo de uso, né, Instagram e todas essas redes. Então, normalmente, eu uso tudo isso para tentar justamente dar voz ou mostrar ou alertar as pessoas. No caso lá das favelas, eu comecei fotografando as iniciativas que eu estava tendo, junto a, inclusive, outros órgãos. Eu me uni ao Ministério Público do Trabalho, e a gente trabalhou em 2 projetos lá muito interessantes. O primeiro deles enfim, era para a confecção de máscaras. Então, basicamente, o Ministério Público do Trabalho, que é uma das instituições, ou talvez a única, no governo atual, na qual eu confio e a qual eu, enfim, realmente tenho um grande apreço, porque eles fazem realmente um trabalho muito bonito nesse sentido. Então, lá naquela ocasião, bem no comecinho da pandemia, nós fomos todos para as comunidades. O Ministério Público do Trabalho, né, eles colocaram dinheiro na mão de refugiados, de moradores de comunidades, de transexuais, e para que essas pessoas confeccionassem máscaras. Então, eles criaram ali uma rede, né, uma cadeia mesmo de emprego, onde essas pessoas recebiam dinheiro, né, tinham uma remuneração para tal, confeccionavam essas máscaras e depois a gente levava e distribuía nas comunidades que mais precisavam. E tudo isso, evidentemente, eu documentei com bastante cautela, bastante cuidado. Depois a gente fez um outro projeto que visava mesmo a recuperação, na verdade, enfim, a produção agrícola orgânica de São Paulo passou a ser perdida, isso já no 2º mês. Primeiro mês, máscaras, 2º mês eles tiveram essa demanda, porque a produção agrícola não estava mais escoando, porque os restaurantes fecharam e tudo mais. Mais uma vez, eles colocaram dinheiro na mão desses produtores, compraram a produção que estava sendo jogada fora, capacitaram transexuais, moradores de rua, novamente, prostitutas, as prostitutas da luz, sendo bem específico, são senhoras, enfim. Novamente, eu fotografava todas essas pessoas, documentava, e aí esse trabalho todo chegou até a ONU, eram 3 órgãos, a Organização do Trabalho em Genebra, e a gente conseguiu, através disso, através desse registro fotográfico, inclusive estender toda a duração desses projetos. Então, até hoje, estão sendo esse 2º projeto, o Face Sustentabilidade, ele permanece e são distribuídas 1.000 marmitas por dia nas comunidades. E então tudo isso eu acho muito interessante. Ao mesmo tempo, enfim, eu desenvolvo outros projetos. Agora estou trabalhando num que fala sobre natureza, exatamente, enfim, que é uma causa muito, muito importante para o momento, né, aquecimento global e tudo que a gente vem vendo. Então eu agora estou trabalhando num novo projeto que se chama Back to the Roots, né, de volta às origens, e sempre com uma natureza muito esplendorosa e a presença humana numa escala muito pequena, justamente para pontuar essa relação humano-natureza, o consumo e etc. Então, enfim, no decorrer desses anos, eu realmente busco desenvolver projetos que tenham um propósito. Então, acho que é mais ou menos por aí. Não, muito legal. Eu acho que a palavra-chave hoje para a produção artística é propósito, né? Não só para a produção artística, mas para a produção artística é muito importante que a gente entenda que a gente não está falando só de estética. A estética ela está em prol de algo maior, de algo que vem para somar a esse esforço comum de transformar o mundo num lugar melhor, né? A gente já tem tantas dificuldades naturais, se a gente não conseguir criar uma articulação um pouco mais inteligente na população toda, a gente não tem capacidade de tração para fazer para criar algum tipo de
de mudança necessária para a gente estancar esse caminho que o aquecimento global vai nos levar. E é toda uma cultura que a gente tem justamente que articular para que isso aconteça, né? Então, o propósito certamente é a palavra que eu acho mais importante no momento. Sérgio, engajamento, causas, você é o rei, né, das causas. Como é que você lida com isso? Quer dizer, como é que você também imagina não ficar preso em uma causa, sabe? Como você lida com as transversalidades das causas, né? Por exemplo, a questão a questão ecológica é uma questão que permeia a causa indígena, permeia todas as causas. Como é que você lida com essas intersecções também? Conta aí, Sérgio. Bom, Baixo, primeiro eu já contei que eu sou de Joinville, né? Então, é uma coisa, eu sou um homem que consegui furar a bolha do racismo, o racismo que existe no Brasil, né? Então, eu fui me meter numa área que não é minha área, ou seja, a arte nunca esteve presente na minha vida ou na vida dos meus pais. E eu digo, eu faço arte, por que eu faço arte? Porque eu preciso dar um respiro para as pessoas, eu preciso que elas respirem, sabe? Quando ela vê uma fotografia minha ou uma ação minha na rua, elas têm um respiro, eu levo elas a respirarem, no sentido de que, como a gente foi educado a só responder perguntas, eu quero retirar essa pessoa da passividade de responder perguntas e colocar ela em ação. E colocar ela em ação no sentido de perguntar, ué, por que eu não sou feliz? Ou como eu, quando iniciei, quando eu estava lá em Joinville, e que na escola me chamava de preto, macaco encardido, carvão, a cor do piche, que era um garoto e que indefeso, sem saber como se defender, e aí que veio as artes na minha vida e me salvou, e me levou a formular perguntas, as perguntas me levavam para a verdade me levou para a questão da felicidade, e na felicidade eu comecei a sonhar. E eu comecei a sonhar que eu poderia ser artista, muito mais que isso. Eu poderia ser um homem que teria a voz numa sociedade onde eu fui calado, onde a minha história foi apagada. Então, o que eu faço em função da minha arte? É querer discutir sobre essa arte que foi escrita por homens brancos, e que os meus antepassados não contou e não faz parte. Os índios também não fazem parte. Quer dizer, esse povo civilizado branco que veio para o Brasil, que diz que aqui tinha selvagens, eles que são selvagens, eles que vieram matar a gente, né? Eles que vieram matar os índios aqui. Então, eu quero discutir sobre esses homens que se dizem os civilizados, que estamos nesse momento agora, numa pandemia, ainda continuam dizendo que são civilizados, e deixe toda a população indígena negra morrer. E aí, esse é o meu trabalho. Qual que é o meu trabalho? É fazer, discutir com o meu corpo, esse corpo preto, sobre as questões que estão aí pertinentes sobre racismo, preconceito e toda essa questão social. Então, eu acho que eu vou fazer 20 anos de arte, eu digo que eu mato 2 leões por dia para estar em artes, e eu continuo em artes. E quando alguém me chama, como hoje, para falar, e esse corpo ocupa esse espaço aqui, desse momento de fala, é um ato político. Eu estou falando agora como um ato político, mas muito mais que isso. Eu estou numa performance, porque quando o corpo negro fala, eu acredito que é uma performance. Eu estou aqui performando. Eu estou de terno ou não estou de terno por acaso. Eu estou usando as roupas que são dessa sociedade e que representam alguma coisa. Então, eu falando hoje, e mesmo que eu não esteja dizendo que eu estou em performance, mas só o fato de eu estar esse corpo ocupando esse espaço, ou ocupando um espaço de galeria, ou ocupando um espaço de museu, isso já é um ato de política, é um ato performático. Então, quando eu tenho, embaixo você sabe, mas contando para todos, essas fotos que estão atrás de mim aqui, por exemplo, vão para uma exposição em Santa Catarina para 10 cidades. Ela para esse ano, infelizmente não, por causa da pandemia, mas eu vou para a praça e fico o dia todo com umas fotos de 80 por 20, na praça, com 10 fotos, discutindo arte com as pessoas. E as pessoas precisam descobrir que a arte faz parte da vida delas, e a arte pode salvar elas. Essa é a questão todas. E eu acho que esse take nosso aqui seria sobre inovação. Para mim, a inovação em arte seria, sabe o quê? Quando a arte parar de ser para poucos e a arte virar para muitos. Essa seria a maior inovação que nós teríamos em arte no Brasil. Acho que seria essa a minha construção. E agora você falou sobre temas, né? Eu sou um homem negro, preto, vivendo no Brasil e gay. Então, imagina um cara e nascido em Joinville. E aí eu vou discutir também sobre LGBT+,
né? Eu vou discutir também sobre a natureza, porque eu fui para Brumadinho quando teve o acidente, o ano passado, e Mariana, e esse ano, agora, quando completou um ano, eu fui lá também fazer um trabalho. Isso chama 1 Minuto de Silêncio, mas é um projeto de longo prazo, vai durar 10 anos. Então, eu discuto vários temas, mas que tem a ver com o nosso contexto, tem a ver essa questão da terra, essa terra que foi tomada de nós, da Renata, que a gente foi tomado de nós e não foi devolvido ainda, e aí tem esses reparos históricos, a gente precisa discutir sobre isso. Então, eu vou discutir vários temas, mas que discute sobre as questões de conhecimento, como o conhecimento pode ser libertador. Levar uma pessoa a pensar. Essa é a minha grande propósito. A partir das minhas fotos, eu levo as pessoas a pensar, e pensar fora desse contexto. Hoje a gente pensa que nós estamos muito bem informados, mas aí realmente só está informado, porque são 120 caracteres. Né? Na verdade, a gente está discutindo sobre informação, e a gente devia estar discutindo sobre conhecimento, a partir de conhecimento. Então, eu quero retirar as pessoas de manifestar opinião sobre informação e realmente manifestar a partir do conhecimento, de uma fala. Acho que é isso, Baixo. Então, eu acho que é muito importante essa sua colocação. Ela me traz uma imagem que eu acho que é uma imagem muito importante para a gente hoje, que é a imagem da energia. Eu acho que a energia é algo que a gente precisa saber lidar bem, né? A energia tem a ver com sustentabilidade, né? Mas tem a ver também com essa questão de ocupação do espaço, de ocupação do coração das pessoas, né? De ocupação da mente das pessoas, não é só da ocupação do espaço. Se a gente tem uma energia, se a gente coloca um determinado tipo de energia na nossa fala, no nosso trabalho, na nossa expressão, a gente consegue furar cercos, né? Pular muros, quebrar portas, né? E a gente consegue alcançar um pouco mais o coração das pessoas. E quando você fala que a maior inovação da arte brasileira, eu diria da arte ponto, né? Da arte, qualquer arte, seria o alcance mesmo. A arte, ela ficou muito restrita a pequenos grupos. Eu estou dizendo das artes visuais, mas para quem trabalha com poesia, para quem trabalha com teatro, para quem trabalha com fotografia, é lógico que a gente está falando de linguagens que têm um alcance maior. Mas o fato é que a arte ela pode ser parte do cotidiano, como você falou, do cotidiano das pessoas. A arte não é algo para se acontecer assim num fim de semana ou no momento de relaxamento. Ela tem que estar nos momentos de senso, ela tem que estar nos momentos de aflição, ela tem que estar nos momentos de briga, né? Ela tem que estar para defender as causas, ela tem que estar no dia a dia, no cotidiano. Então, eu acho que a gente está falando, a gente está caminhando para um lugar onde a gente vai realmente prestar mais atenção na arte e tentar fazer a arte chegar para mais pessoas, né? Eu acho que o alcance da arte é uma questão fundamental para hoje em dia. E aí me leva a uma próxima questão. A gente está no Brasil. O Brasil é um país periférico. A gente sabe da importância do povo que está aqui, da importância da nossa cultura, da importância das nossas riquezas naturais. A gente conhece nossos problemas e somos um país muito grande. E esses problemas acabam se amplificando até pela quantidade de pessoas que estão envolvidos nesses problemas, né? E assim como a China, a gente tem um olhar muito para dentro. É um costume do brasileiro olhar muito para si mesmo, para o seu quintal. E a gente tem uma visão um pouco internacionalizada. Não é natural a gente pensar que a gente está fazendo um trabalho e que esse trabalho vai ser visto e ouvido na Austrália, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, com a mesma intensidade que ele vai ser ouvido aqui pelos nossos vizinhos, né? Então, somos ainda colonizados, né? Não somos colonizadores, né? Então, eu acredito que a gente tem aí um passo a dar para, de alguma maneira, nos inserirmos melhor na comunidade internacional. Né? A nossa palavra ela não pode ficar restrita ao local, ela tem que se amplificar. A gente tem que criar laços com o estrangeiro de formas que a gente ouça melhor
o estrangeiro, mas a gente também possa ser ouvido melhor. A gente tem que criar mais canais de intercâmbio. Como é essa internacionalização na visão de vocês, do próprio trabalho de vocês? Quer dizer, como vocês imaginam os caminhos para você internacionalizar o trabalho, a palavra de vocês, né, aquilo que está no conteúdo, né, do pensamento de vocês, e o que vocês já fazem para isso, né? Eu acho que vocês estão em estágios diferentes, em situações diferentes em relação a esse assunto, mas eu acho que aqui a gente pode, exatamente como uma mesa redonda, trocar ideia. Eu acho que seria interessante. E essa ideia é até mais do pessoal mesmo, sabe? Do que você imagina, sabe? Como você imagina que você gostaria de ser vista na França? Como você gostaria de ser visto na China? Sabe? A gente, às vezes, não pensa sobre isso de um jeito rotineiro, mas seria muito importante a gente fazer esse exercício rotineiramente e imaginar que somos internacionais e que precisamos, né, estar atento a essa dimensão do nosso alcance, né? Renata, como que você vê, inclusive, a importância da participação do estrangeiro, porque a gente sabe que os problemas coletivos, os problemas sistêmicos, eles são melhor resolvidos pelo coletivo, né? São coisas que, quanto mais gente inteligente tiver envolvida, melhor para a solução, né? Como que você vê, então, essa sua existência, esse seu trabalho internacionalmente? Conta para mim. Então, é interessante até essa pergunta, porque quando a gente fundou essa rádio, né, chamada Rádio Yandê, né, eu, Denilson Banila, que é um incrível artista plástico indígena, que vale a pena vocês conhecerem, Anapuaca também, né, nós três fundamos a rádio. A gente, né, não tinha patrocínio, até hoje não tem, assim, apoio em si, mas a gente foi se virando, e os primeiros a terem realmente interesse no conteúdo da rádio foram os estrangeiros. A gente ultrapassou o acesso de 80 países e a gente percebeu que a comunicação por meio da internet era algo que rompia com essas fronteiras geográficas, né? E ao mesmo tempo que a gente estava conseguindo veicular o que estava acontecendo no país, a gente estava mostrando tudo isso, entretenimento, arte, música, né? É a única rádio também indígena no Brasil tocando música indígena 24 horas por dia, né? E eu, em particular, né, como você foi perguntar, assim, eu acredito muito nesse poder da comunicação, esse poder da própria comunicação em romper essas fronteiras geográficas. Nas nossas culturas, os mais velhos faziam isso, e fazem até hoje, como muitos de nós, por meio dos sonhos, né? A comunicação para a gente tem uma outra dimensão cultural, que não vem apenas, né, dessa vivência da gente de forma consciente, mas também no inconsciente. Então, eu fico pensando muito nos imaginários sociais de cada país, na realidade de cada país, nos povos desses próprios países, né? E na origem em comum que todos têm, o fato de todos os seres humanos do mundo vieram de povos originários. A diferença que temos é que alguns, nesse momento, estão mais próximos, né? Já nascem naquele contexto, e outros já tiveram esse afastamento há muito tempo, por muitas gerações. Mas se a gente pensa num contexto histórico mundial, a gente consegue ver muita coisa. E fica muito mais fácil também entender como as pessoas podem estar nos vendo ou não, mas que o fator principal é como a gente expressa isso. Eu acho que a arte sempre tem sido, assim, algo... É porque, assim, né, eu trabalhei uma época com o Marcelo Yuca, é um compositor, né, foi um compositor muito conhecido, mas ele também tinha um trabalho artístico que ele começou a fazer depois, há um tempo depois, né, e ele falava uma coisa que eu nunca esqueci, Já fora que a do gente Rafa. tem que ser... Tá escutando? Ele faleceu, né, esse ano que passou, né, e ele falava uma coisa muito presente, assim, nas coisas que ele fazia, né, que era, a gente tem que ser meio que o efeito colateral das coisas que a gente vê, né. Eu, por exemplo, eu cresci em ambiente periférico, né, enquanto mulher indígena, de uma etnia com muito tempo de contato, né, históricos aí de
de muitas coisas, de muita violência, né, da própria história, né, de vida da família, né, que vem de outras regiões e tal. E eu fico imaginando, assim, como, né, as pessoas desses outros países imaginam isso, mas ao mesmo tempo eu entendo dentro desse contexto delas, né, da própria realidade delas também. Então, às vezes a arte, uma música consegue expressar isso tudo. Às vezes, uma tela consegue expressar isso tudo. Às vezes, uma frase poética consegue expressar um pouco disso tudo, assim, o que significaria, né? Como eu gostaria de ser vista, que imagem eu gostaria de construir de mim mesma, ou melhor, a imagem que eu gostaria que realmente vissem de mim mesma, já que a gente está sempre envolto de tanta construção social, construção cultural, tanta coisa, né, com tantos condicionamentos, né, e aí eu sempre penso como a arte meio que quebra isso tudo, né, porque rompe essa questão conceitual também, embora as pessoas sempre tentem colocar a arte numa caixa, né, de como, né, é assim, é isso é isso. As palavras se quebram, elas podem ser qualquer coisa, as coisas podem ser qualquer coisa, né, vai depender da visão do artista. Então, se eu falasse para alguém qualquer coisa, eu ia falar que eu sou alguém, assim, que é múltiplas coisas aí, no Natália, sentido mesmo, eu não entro uma numa pergunta. caixa, entende? Num padrão, sabe? Então, Deixa eu fazer uma eu não pergunta. quero... Você disse que na rádio ela é muito ouvida por estrangeiros, né? Sim. E você, qual o tipo de feedback que você tem? Qual o tipo de retorno, de diálogo que você consegue desenvolver com as pessoas que ouvem? Você avança um pouco nisso? A gente tenta, né, ao máximo estar difundindo, né, essas informações sobre a cultura, sobre esses artistas, sobre a própria questão também de notícias, do que está acontecendo, as denúncias e os retornos que podem ter para essas comunidades também envolvidas, né, como já muitas vezes a gente conseguiu, aí está fazendo algumas divulgações que foram bem importantes no sentido de trazer apoio, né, para as comunidades. E eu sou melhor no espanhol, mas na internet a gente consegue meio que dialogar com todo mundo, né? Mesmo usando tradutores em alguns momentos para línguas mais difícil, né? Assim, às vezes uma fala fluente. E eu percebo que rompe totalmente essa questão geográfica e é muito interessante isso. Eu acho que é muito importante. Eu acho que essas fronteiras imaginárias que foram impostas por essas pátrias muitas vezes atrapalham muito tudo. Não, e na questão Quando, na verdade, a gente é tudo, né, é tudo ser humano, cada um dentro do seu contexto cultural, e as pessoas querem se conectar, né, elas querem se conectar umas às outras, elas querem conhecer as diferentes realidades, elas têm curiosidade, elas também têm fome de conhecimento, então é uma troca, assim, de muitos níveis, né. Não, e Eu todo acho... mundo quer conhecer a cultura indígena brasileira, amazônica, a do sul. A gente tem até problemas com isso, né? Porque as pessoas pensam que índio só tem na Amazônia, né? Colocam a palavra índio, que é uma palavra que também não caracteriza Uma quem são nossos caixinha, né? povos. É uma caixa. Então, assim... Eu tenho, minha avó é Guarani, por exemplo, daqui de São Paulo. Sim. São Paulo tem muito índio, tem muito índio aqui. Sim. Agora, né? Mas eu nem uso a mesma palavra índio, né? É uma coisa que a gente tá se reeducando. Eu sempre, né, assim, comento mesmo para essa quebra mesmo, né? De algumas coisas, assim, porque realmente a gente vê nas escolas muita coisa a ser ensinada. Então, as pessoas, às vezes, têm um pensamento que foram ensinadas a ter. Então, meu trabalho tem sido muito dessa desconstrução, constantemente, assim, para mostrar essas múltiplas realidades. Não é uma tarefa fácil, é um desafio, mas a arte torna tudo muito mais fácil. Pelo menos, o pensamento índio, ele é um pensamento muito geracional, então a gente não está fazendo alguma coisa para já, é alguma coisa que vai ser continuada, que a gente está sempre é uma continuidade, pensando nessa transmissão. Então, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que também vai só crescer, não vai morrer. Guilherme, conta para a gente um pouco mais sobre a sua experiência, a sua visão, né, de internacionalização, a sua experiência, e conta aqui para a gente, né, que está todo mundo aqui interessado na sua experiência. Olha, Baixo, bem como a Renata acabou de dizer,
Eu acredito muito, enfim, que nós, enquanto humanidade, né, que a gente realmente pertence a uma única esfera. Hoje, evidentemente, a internet serve como um gatilho para alavancar muito as nossas vozes, né, os nossos trabalhos. A gente tem acesso, né, hoje você tem um acesso muito mais fácil, rápido, né, global, porque as coisas realmente, as informações, a forma com que as coisas são trocadas, tudo isso é muito rápido, né? Então, enfim, no meu caso, amanhã, inclusive, eu estou inaugurando um trabalho em Nova York. Eu fui convidado através do Instagram, que é uma coisa que acontece muito, inclusive. Eu, por exemplo, não tenho uma galeria, não sou representado exclusivamente por nenhuma galeria, eu tenho alguns representantes em torno do mundo que me representam, então eu tenho um galerista em Miami, um representante, né? Eu coloco, na verdade, como dessa forma. Tem pessoas que comercializam o meu trabalho, mas, enfim, através do Instagram, por exemplo, que é uma ferramenta minha, pessoal, eu recebi um convite de uma loja de departamentos de Nova York, que é uma loja de altíssimo luxo, pode assim dizer, a Saks, que fica na Quinta Avenida. Eles me convidaram para fazer as vitrines dessa loja. Vai ficar lá por 15 dias. Portanto, enfim, o diretor das vitrines, ele acompanhava o meu trabalho nas redes sociais, eu não fazia ideia de quem ele era, então eu recebi esse convite. No primeiro momento eu meio que não acreditei que isso era verdade, procurei, dei uma pesquisada, vi que estava tudo certo. Enfim, isso acontece amanhã. Eles me convidaram. A princípio, muito obrigado. Eles me sugeriram criar um projeto para que fosse apresentado lá, são as vitrines masculinas. Algum projeto que tivesse um cunho um pouco social. E aí, muito bem, em 2018, eu criei uma exposição, eu fiz uma exposição solo aqui na Verve Galeria, que se chamava Manifesto, e onde eu fotografei, enfim, eram sequências de cheios e vazios, manifestações, eu fotografei algumas manifestações aqui mesmo da minha janela, eu moro bem na esquina da Paulista, fotografei imigrantes e refugiados, interagi com essas pessoas durante um tempo, dentro do processo de pesquisa, e fotografei essas pessoas. Então, de acordo com todos esses movimentos que a gente tem acompanhado, antirracista, Black Lives Matter, etc., até mesmo a crise dos refugiados e tudo mais, eu sugeri a eles de usar esse trabalho lá nas vitrines. E, para minha surpresa, eles aceitaram. Então, até eu não sei quem está por trás aqui da nossa janela, mas eu mandei as fotos para eles, são basicamente punhos de refugiados e símbolos de resistência. Isso era uma das obras, que era parte de um políptico, que se chamava Manifesto. Eram 9 polípticos de 9 peças, cada punho representava uma das letras da palavra manifesto. E, enfim, essas fotos são as fotos que vão ser expostas lá. Então, você tem uma loja de luxo com mãos negras, mãos, enfim, das mais diversas. Eu fotografei angolanos, africanos, bolivianos, pessoas, refugiados que vivem em São Paulo, e essas fotos vão estar lá amanhã. Então, enfim, na realidade, eu acho que, voltando ao que eu disse, bem como a Renata falou, eu acho que hoje, através da internet mesmo, a gente tem realmente um acesso muito maior, muito mais diverso, enfim, nesse sentido global. Eu acho que realmente as nossas vozes, a gente tem muito mais oportunidade hoje de ver, de ser visto, de participar realmente de uma rede que no fim das contas é essa, né? A gente vive numa esfera e nós estamos todos interligados e, enfim, evidentemente, é difícil a gente dizer até o termo que, enfim, enquanto humanidade, nós somos um, considerando todas essas questões que a gente tem, seja de racismo, questões muito sérias e muito relevantes que a gente vê hoje, mas, no fim das contas, eu acho que, num sentido de, né, essas conexões, hoje elas estão muito mais palpáveis, muito mais simples, né, para todos nós, para a difusão dos nossos trabalhos. O alcance ele está maior, a gente às vezes não se dá conta disso, né? A gente às vezes não trabalha para isso também.
Mas a gente alcança hoje todos os cantos do mundo, né? A gente tem os países estão mais permeáveis, né? Mesmo China, Rússia, que sempre foram tão fechados, hoje são muito mais permeáveis. Você tem amigos, trabalhos, eu tenho coisas que a gente faz na China. Quer dizer, eu acho que talvez a gente esteja ainda tímido em relação a isso, né? Em relação às oportunidades que se abrem com essas possibilidades, com essa amplificação da nossa voz, né? Fala pra gente, Sérgio, como é que você se vê no mundo, hein? E como é que você gostaria de estar no mundo daqui a alguns anos? Como você coloca isso dentro dos teus planos? Boa pergunta, Baixo. Eu acho que, concordo com o Guilherme, com a Renata, tem a parte da internet, das redes sociais, que te leva para disparar para todos os lugares do mundo e você consegue ser visto. Isso é um ponto, eu acho. Mas eu, pessoalmente, né, eu falei que vou completar o ano que vem 20 anos de artes, mas eu fiz agora, de 2013 a 2023, eu fiz um projeto de carreira, usando a plataforma Coach. Então, eu fiz metas e objetivos para mim, na minha carreira, e eu tenho 10 anos para chegar no objetivo que eu quero, e tinha alguns degraus que eu tinha que ir galgando, e que eu precisava fazer. Então, eu fui para o mestrado porque eu precisava de um vocabulário para discutir sobre a minha arte e para eu poder amadurecer a minha voz e ter um conteúdo. Isso é um dos meus objetivos. O segundo é me fortalecer no mundo das artes como artista, participando de grandes exposições, de bienais, e é isso que eu venho fazendo. A outra parte é fazendo parte de coleções ou acervos de grandes museus, o que vem acontecendo. Esse ano eu vou com 5 fotografias, mais 4 objetos, que são roupinhas de crianças com ditados populares, de frases racistas ou ditados populares, para o Museu do Rio de Janeiro. Isso a gente está fazendo esse processo agora que vai para o acervo. Então, eu criei um processo de trabalho... Né? Museu de Arte do Rio. E eu criei um projeto de carreira. Alguns amigos falam para mim, Sérgio, mas tem objetivo em artes? Eu não sei se os outros, mas eu criei um projeto de objetivo para que quando chegar em 2023, eu esteja consolidado a nível nacional e indo para uma carreira internacional já. Então, se você me perguntar como que eu estou pensando para daqui para o futuro, em 23, eu espero que a gente esteja aí discutindo uma carreira internacional, fazendo essa costura internacional. Mas e como que eu estou fazendo essas intermediações já, né? Não chegar de 23, isso. Né? Por exemplo, o Máximos, que é um curador italiano, eu tinha ido para a primeira Bienal minha em Curitiba, a Bienal de Curitiba, em 2017. Eu conheci o Máximos, que é um curador italiano, super importante, que fez Bienal de Veneza, N bienais. E a Bienal do ano passado, ele me chamou, ele estava como curador da Bienal, um dos curadores, e ele me chamou para fazer parte do time dele de artistas, porque ele me conheceu na Bienal anterior. Então, tem essas costuras, realmente, de bienais que levam você a conhecer curadores internacionais e que pode te projetar para fora do país. E é isso que eu venho, assim que eu venho traçando a minha carreira, Baixo. E é nesse objetivo. Eu fiz as bienais da Argentina, fiz festival de cinema do Uruguai, com a Priscila dos Anjos, e venho fazendo bienais para que o meu nome, e fortalecer o meu nome, e que seja o meu trabalho, principalmente, seja conhecido, e o que eu possa discutir, não só aqui no Brasil, mas fora, o que acontece no Brasil. Certo. Uma das coisas que eu acho que ajuda muito nesse exercício da gente se colocar no mundo de hoje, que é um mundo complicado, que é um mundo... onde eu acho que talvez como propósito, né, como o Guilherme falou, o propósito, e como o Sérgio, enfim, como todos vocês falaram, muitos dos nossos propósitos, eles são coletivos, né? A nossa vida é coletiva. Talvez a gente esteja criando com essa geração atual, que está vivendo problemas que são problemas muito coletivos, com soluções que só podem ser coletivas, né? Como uma pandemia, por exemplo, experiências também mais coletivas. Eu queria saber como é que é a colaboração
né, no processo criativo de vocês. Quer dizer, vocês não são pessoas individuais, né? Guilherme, por exemplo, trabalha muito sobre, não sobre o briefing, que é aquilo que acontece na publicidade, mas sobre a provocação do outro, né? Então, é uma vitrine que você vai fazer e que você vai inserir um trabalho, uma questão, né? Vai avançar num diálogo usando uma mídia que é uma vitrine da Saks. Renata, trabalhando com uma rádio, obviamente você trabalha com grupos, né, de artistas que fazem, né, compõe-se um coletivo, e esse coletivo é que cria. E Sérgio também faz um trabalho que sempre está envolvendo, talvez até mais, o público como parte do seu coletivo no seu trabalho, né? Quando você faz uma performance de praça, conversando diretamente com as pessoas, você traz elas para fazer parte do seu processo criativo. Mas isso aqui é o curador falando. Eu queria que vocês falassem sobre o que é o colaborativo para vocês, né? O que é o processo colaborativo dentro do processo criativo de vocês, né? Como que vocês imaginam que isso vai evoluir, como isso atinge de fato o coração de vocês, como vocês lidam com a questão da obra pública, ou da obra coletiva, ou da participação de outros agentes, de outros artistas, de outros participantes dentro do seu trabalho, dentro do seu processo criativo. Então, é uma pergunta mais individual. O que acontece com você, indivíduo, perante esse acontecimento da colaboração? E se você gosta, se você acha que é algo que, de fato, pode fazer com que o seu trabalho se desenvolva com mais propósito, né? Se é parte do exercício criativo, a colaboração. Renata, começa com você de novo. A gente está indo nessa sequência mais, porque parece gostoso de ouvir, são artistas muito diferentes uns dos outros, né? São processos criativos muito diferentes também. Então, é uma troca de ideias em que o que um fala serve também para o outro, né? Começa, Renata. Então, tem essa questão da rádio, mas é uma coisa bem curiosa, assim, que quando eu comecei a trabalhar, né, como roteirista, a gente tem um desapego muito grande àquilo que você escreve, né, assim. Você escreve, mas esse exercício da escrita é uma coisa que vai constantemente mudando, vai modificando, vai apagando, aí joga fora e muda, né? E se tem um diretor, se você não faz a direção do seu trabalho, né, você só escreve, o diretor sempre vai estar apontando coisas, vai estar cortando, vai modificar aquilo quando chegar à tela, né? Então você tem que ter um desapego muito grande, assim, aquilo que você escreve, a sua própria visão, né? E eu acho que isso me ajudou muito dentro desse processo artístico de um modo geral, quando vou trabalhar também de forma coletiva, no sentido mesmo de ter um desapego, né? O importante é como se fosse realmente o resultado final daquilo que você está buscando, seja lá o tipo de trabalho que você esteja fazendo artístico, né? Seja uma música, seja algo escrito, seja uma arte plástica, né? Seja um mural, né? Assim, então, o objetivo final da obra que você está produzindo se torna o essencial, não o fato da sua visão em si prevalecer na obra, não você ter aquele, né, domínio sobre a obra, né, como um autor, né, sou autor, tenho essa visão e vi dessa forma, não, a minha visão se encontra com a visão dos outros e nisso se faz o resultado final, né. Eu acho que é muito interessante esse encontro dos olhares, né, na hora que você vai produzir algo dessa forma coletiva. Acho que dentro, assim, dessa forma, assim, mais pessoal, assim, eu acho que é um processo de muita troca de sabedoria, muita troca de conhecimento, porque cada um vai trazendo um pouco da sua bagagem, né? E a gente, tudo que é produzido com tudo aquilo que você sabe, né? O escritor, ele produz com tudo que ele sabe, né, como qualquer artista, então vai estar ali impresso, né, toda aquela bagagem de conhecimento, né, é como um grupo de estudos, né, em que as pessoas estão produzindo esse saber de uma forma coletiva, materializando numa obra artística,
e percebendo ali que, né, esses pontos de conexão mesmo, né, então é muito diferente, né, do autor que é o autor sozinho daquela visão, né, tem trabalhos que eu não consigo fazer de uma forma exatamente coletiva, quando é uma coisa que está muito interna, né, muito assim no interior, muito visceral, né, então tem trabalhos e trabalhos, assim, tem trabalhos que têm esse desapego, então é possível fazer essa questão coletiva, e outros que existe essa necessidade de expressão própria, né, quase a um nível terapêutico, né, de expressar algo que está vendo e querendo que as pessoas vejam daquele modo que está vendo, né, e aí às vezes não tem esse encontro com esses olhares múltiplos de um trabalho coletivo. Ô, Renata, e dessa sua experiência de roteirista, você aproveita algo para a rádio? Qual que é o seu papel na rádio? Então, eu sou uma das cofundadoras, sou coordenadora de comunicação, mas a gente é meio que faz tudo, sabe? Acaba produzindo projetos voltados para a educação, tanto de oficinas de comunicação nas comunidades, como, né, esses projetos aí que vão desde exposição em alguns lugares. Teve uma exposição muito legal chamada Tecoporã, uma exposição muito legal chamada Tecoporã, e depois teve também várias outras coisas que vão surgindo. Onde foi a exposição? Onde foi a exposição? O Museu de Arte Moderna, né, no Mar, e aí eles chamaram tudo artistas indígenas para fazerem obras coletivas, né, e a rádio a gente cuidou de uma parte sonora, né, arte por meio dos sons, né, e aí palavras e línguas indígenas. Então, assim, é meio que você faz tudo, assim, não tem uma coisa assim muito específica, eu só faço isso, meio que não tem meio que limites, assim, quando você vê, você está fazendo tudo, né, aí você assume, às vezes, né, a questão de quanto artista, e ao mesmo tempo você também está ali produzindo outros artistas, e aí quando você vai ver, você está fazendo também projetos para dar visibilidade a esses outros artistas, então é uma coisa muito coletiva, assim, nesse sentido, né, de estar, é muita coisa ao mesmo tempo, mas não tem uma função específica, meio que você vai dando conta de tudo que vai surgindo como demanda, porque quando a gente não tem muitos produzindo isso, fazendo, a gente tem curadores maravilhosos, como a Naine Terena, tá aí fazendo várias coisas por São Paulo também, né, artistas maravilhosos como a Dayara Tucano, né, tem aí artistas futuristas sonoros indígenas, como o Nelson Di, que faz um trabalho que vale a pena conhecer, é puro futurismo indígena musical, que tem ali as fusões modernas, e ele também é performer, né, faz essas performances. Então, tem coisas aí, né, assim, então aí, é aquilo, a gente não dá conta, assim, só de estar produzindo o nosso, a gente vai abrindo visibilidade para outros, né, e vai construindo também com outros, participando, tendo participação também em alguns trabalhos mais artísticos, fazendo, né, feats. Eu participei recentemente no Moreira Salles de uma obra visual, né, que eu fiz, com alguns elementos de algumas coisas da cultura, e utilizei a fotografia, mas também utilizei o recurso de vídeo e um canto, né, tradicional junto com o recurso de vídeo, né. E aí eu fiz uma espécie de oráculo, né, usado dentro da minha cultura, né, um oráculo tupi, digamos assim, do que a gente faria na quarentena para poder ver o que vai vir ainda, né, dentro dessa nossa visão cultural. E aí eu fui usando essas composições de fotografia, vídeo e áudio para mostrar um pouco de como seria isso, emergindo nisso. E aí aliás, eu acho uma dica importantíssima, esse programa, durante a pandemia, o programa do Instituto... Está sendo ótimo. É maravilhoso, assim. E eles estão, com isso, eles estão fazendo um acervo muito interessante, muito diverso mesmo, e muito contemporâneo, né? Está buscando gente muito legal para fazer essas participações. É o Marcelo Araújo, né, que está cuidando lá. Sim. Guilherme, conta pra gente, como é que é a colaboração no seu processo criativo? Qual a importância disso para você, para as outras pessoas? O que você fala pra gente sobre colaboração? Eu trabalho bastante com colaboração, né? Como, por exemplo, esse trabalho com os refugiados, enfim, sempre existe colaboração nos trabalhos que eu faço. Eles não estão ligados à autoria desses trabalhos, porque normalmente eu trabalho sozinho, sou eu e essas pessoas, as quais eu fotografo,
E normalmente eu trabalho de uma maneira muito simples, assim, normalmente sou eu, minha câmera, eu não uso muito advento, muita luz, muito nada. Então a maior parte desses projetos, inclusive, são projetos que eu fiz em colaboração e em campo, são projetos que eu desenvolvi, enfim, eu ia para determinado lugar, encontrava determinada pessoa, me aproximava dela, interagia com ela, né, explicava o projeto, enfim, e fotografava, tudo no mesmo momento. Então, eu acho que a colaboração nesse sentido, no meu trabalho, está muito relacionada, não sei, à inclusão, talvez, enfim. Eu acho que, enfim, que a gente vai ter uma transição também muito grande né, no mundo da arte, em modo geral. Eu acho que a gente vai ter mais artistas de minorias étnicas. Então, eu acho que essas colaborações, na realidade, talvez elas sirvam como um instrumento, como um alimento, talvez, para a pessoa, em modo geral, enfim, de que você acaba plantando uma sementinha, as pessoas que estão colaborando contigo, né, podem ter acesso a determinado tipo de coisa, ou se ver num projeto, ou enfim. Então, esse processo de colaboração, no meu caso, ele acontece muito dessa forma. Eu normalmente colaboro bastante com pessoas, antes, enfim, quando eu vou criar determinada coisa, mas normalmente, enfim, a criação desse processo, normalmente eu estou sozinho, mas o processo ele é todo elaborado de acordo com essas colaborações, seja até mesmo pelas questões enfim, que eu abraço, as causas, ou as mensagens que eu quero passar, ela tem essa troca, ela acontece com o objeto, né, que está sendo fotografado, seja uma causa, seja enfim, uma ideia só. Então, acho que é mais ou menos por aí o que acontece comigo. Sérgio, fala, Baixo. No seu trabalho. Eu sou um homem que eu respondo à sociedade, né, Baixo? Eu digo que muitas vezes que quem está na minha foto sou eu me autofotografo, então o Guilherme falou uma coisa e eu com a minha máquina também e com controle remoto e me autofotografando aí pela cidade, onde que eu estou. E é uma resposta à sociedade. Então, eu vou para a praça e fico ouvindo o que as pessoas estão falando, o que elas estão falando no metrô, o que está se passando nas redes sociais, e isso me alimenta para a minha produção. Então, se eu, em 2018, eu fui aqui para o centro de São Paulo e subi num pedestal, eu tenho uma obra que até tá aqui, eu mandei, se puder passar, eu mapeio pedestais pelo Brasil, pedestais que tinha escultura, o busto, e me coloco nesse pedestal. Então, essa foto... Pedestais vazios, pedestais que foram, cuja escultura ou o busto foi retirado, né? Isso, ele está vazio, e uma das fotos, essa série chama O Lugar que Eu Não Pertenço, e uma dessas fotos foi feita aqui em São Paulo, 12:30, na Praça Mário de Andrade, e eu estou nu no pedestal, e precisava ser 12:30, porque eu tinha que ter as luzes por cima do meu corpo, porque eu tô nu, mas eu estou coberto pela sombra, que eu quero tirar o feitiço desse corpo negro, que tem esse feitiço todo. E aí, quando você quer ver esse feitiço no corpo, você tem que olhar realmente para a minha pele. Mas essa obra em si, ela discute sobre onde estão os monumentos, onde está o Zumbi dos Palmares, que não está em todas as cidades, onde está a Dandara, onde está Rebouças, onde está Luiz Gama. Então, é para discutir essa sociedade. Então, eu me alimento pela questão social. Agora, por exemplo, na pandemia, eu fiz uma série que se chama Ar Branco e Puro, que vai discutir exatamente que tipo de ar lá na ZL, lá na ponta da ZL, que tipo de ar é consumido lá e que tipo de ar é consumido aqui em Moema. Porque o mesmo ar que é consumido em Moema, que é branco, o lá da ZL não é. E aqui em Moema se morrem menos pessoas do que lá na ZL. Então eu fiz uma série que se chama... fiz umas máscaras que são de arroz, feita com arroz e está no meu rosto, feita de feijão, feita de conduíte ou de tijolo, ou de dólar ou real, para discutir exatamente que tipo de ar a gente vive nessa sociedade e que tipo de fissuras que nós existem em nossa sociedade
e que agora veio, historicamente, não foi reparado, e agora, historicamente, a Covid veio expor essa fissura social, e que as pessoas negras e indígenas é que mais estão morrendo. Estão morrendo porque não têm condições. Essa é a questão. Então, eu sou alimentado pela sociedade para criar obras. Até, por sinal, essas fotos, que é uma série grande, mas 10 fotos dessas vou apresentar agora em Santa Catarina, no próximo ano. Eu tive uma felicidade que ontem eu tive recebi o resultado e ganhei o prêmio de Santa Catarina, o prêmio mais importante de Santa Catarina, o edital lá de cultura, e eu vou para 9 cidades. Parabéns. Obrigado. E eu vou para 9 cidades de Santa Catarina, mais São Paulo, aqui São Paulo na Choque, e mais o Instituto Pretos Novos fazer uma exposição para discutir sobre isso, sobre aonde estão essas pessoas e por que a gente ainda não... essas pessoas estão morrendo e a gente não discute. E por que essas pessoas viram números, né? Porque, assim, índios e negros, eles viram números. Não é só agora na pandemia que vira número, eles sempre vieram números. Um corpo como o meu, a cada 23 minutos morre no Brasil e vira número, ele vai para a lixeira. Então, quando eu falo sobre o monumento, que não existe negros nos monumentos, ou indígenas... exatamente, essa foto que está agora no ar é o lugar que eu não pertenço, e que foi feito na Biblioteca Maria de Andrade. Esse lugar que eu não pertenço, daí tem uma outra foto que foi feita aqui em São Paulo também. Essa foto foi feita em 2018. Se hoje a gente está discutindo sobre monumentos, em 2018 eu já vinha discutindo sobre isso. Mas tem uma foto também que eu estou dentro de uma lixeira. E aí eu vou discutir como que esses corpos negros, e aí é o lugar que eu pertenço, como esses corpos negros, indígenas, e LGBT e todos os outros corpos que não são brancos, são descartados na nossa sociedade. Então eles não têm direito ao luto. Essa é a questão que me alimenta. Como a sociedade nos vê e nos coloca nessas caixinhas, ou nos invisibiliza, ou muito melhor que isso, nos apaga. Esses apagamentos sociais, e que você descarta o corpo sem só isso. Só para dar um número, o Exército foi para o Rio de Janeiro, na intervenção militar que teve no Rio de Janeiro. Quando o Exército saiu do Rio de Janeiro, depois de 10 meses, eles matavam 1.444 pessoas. Eu vou repetir. Depois de 10 meses que o Exército esteve lá, matou 1.444 pessoas. Adivinha qual é o perfil dessas pessoas? Grande parte dessas pessoas. Pretos, favelados. Então, e aí viraram números. Vira número. Outro dia no jornal, virou número. Não é importante para o jornal, para a imprensa noticiar isso. Vira número. E tem um outro detalhe, eu acho que seria importante a gente falar. Como a imprensa também, ela é racista. Ela transforma a palavra negro, indígena, em algo que não é benéfico no momento. Quando é benéfico, ela transforma. Quando não, simplesmente vira suspeito. Então, foi morto um determinado um negro e é suspeito. É colocado como suspeito. Então, tem esse contexto histórico-social que eu me alimento baixo. Então, mas, por exemplo, quando você faz uma performance que vai gerar uma fotografia ao meio-dia, na frente da biblioteca municipal, e fica pelado ali, né, que faz parte da obra, isso gera uma reação, isso gera uma participação do público, mesmo o público não vendo nada ou se alienando, ele está dialogando ali com você. Quer dizer, você quando faz uma performance dessa, que é provocativa, né, você gera um diálogo imediato com o público, e o público pode rejeitar, você vai levar um tomate, levar um ovo na cabeça, você vai brigar, você vai receber um abraço, né? Você, obviamente, você pode nem acontecer nada disso, mas você está preparado para isso, porque você, obviamente, está fazendo uma ação provocativa no meio de um lugar que tem tumulto, tem gente, né? Então, você leva, eu só estou voltando à pergunta colaboração, porque você leva a fundo essa questão da colaboração do público no seu processo criativo. Foi bom que você mostrou a foto, porque a foto diz muito sobre essa questão. E nunca teve, numa dessas fotos, nunca teve nenhuma baixaria que você tivesse, por acaso, perdido o controle, ou você deu sorte em todas? Baixo, boa pergunta. Porque, assim, eu vou falar dessa da Biblioteca Maria de Andrade, porque levou 2 meses e meio entre a estrutura de ver iluminação,
melhor momento, enfim. E eu estava sozinho me fotografando nu, com a câmera na frente. E essa da Biblioteca Mário de Andrade, que a gente mostrou, chamava a polícia, tinha gente batendo palma, tinha gente berrando, tinha gente dizendo que era louco, e tinha gente gritando que era isso mesmo. Então, tinha um mundo acontecendo. Tem uma torcida. Naquele momento, a favor e contra, e tinha eu performando naquele momento, e eu sabia o que eu estava fazendo. Lógico, eu queria produzir uma foto, mas muito mais que isso, tinha um momento exato, aquele momento que também é o momento que as pessoas estão me olhando e que eu estou ali fazendo essa foto. Então, eu acho que é um dado importante que realmente nem tudo está no controle, e já apareceu polícia, a qual já fui preso, tem N questões que parte disso. Mas é bom você fazer uma questão agora, e aí para a gente voltar no Brasil que a gente está passando hoje, essa foto que eu apresentei, essa foto foi selecionada para ir para a Bienal de Brasília, em 2018. Eu apresentei essa foto em Brasília. Se essa Bienal acontecesse hoje em Brasília, eu não poderia apresentar essa foto, porque foi feita uma lei agora em Brasília, que não ter nenhum instrumento religioso e não apresentar nenhum nu. Ou seja, nós estamos vivendo um Brasil que está regredindo. E eu quero discutir sobre esse Brasil, que a gente está regredindo, e que corpos são esses que não pode ser visto? Que tipo de religião que foi nos colocado em 1500, porque a gente está em 1500, né? A gente ainda está como sendo colonizados, então, em 1500. Que tipo de religião nós estamos seguindo? Uma religião que veio e matou N índios, que escravizou, diz que o povo, meus antepassados, não tinham espírito e por isso poderiam ser escravizados. Os negros são escravizados por causa da religião, porque foi dito que a gente não tinha espírito, então por isso que a gente podia ser escravizado. E os índios aí também foram manipulados aqui no Brasil, e quantos foram mortos pela religião, que é essa religião que vem dizer hoje que não pode aparecer corpos nus. Então é esse Brasil que a gente está tendo hoje. Oi, Fernanda, estou aqui no meio de uma live, tá? Baixo, estão aí? Eu estou aqui, vocês me desculpem, mas eu precisava atender. Não. Desculpa. Mas sim, Sérgio. Concluindo. Desculpa. Não, concluindo, é exatamente isso. Então, eu vou te dizer uma coisa. Eu fui agora para a Praia do Marco, que fica em São Miguel do Gostoso. A Praia do Marco, o Brasil foi descoberto em 1500. E eu fui para a praia, em 1501 veio a primeira caravela, a primeira colonização, e colocou o primeiro marco em São Miguel do Gostoso, na Praia do Marco. E eu fui lá, levei o livro de História do Brasil para lá, e fui lá fotografar esse livro, que é um novo projeto agora, que se chama Marco, né? História do Brasil, Civilizados. E aí eu fui levar esse livro lá, porque a Renata e eu, nós não estamos nesse livro. Nós estamos contados como secundários. E eu quero discutir sobre exatamente essa história que não está contada nesse livro. Então, e eu vou sendo alimentado exatamente pela sociedade. Eu fui por lá por causa da sociedade. Porque, como eu não estou nesse livro, e a gente está discutindo muito sobre história e sobre monumentos desse momento, eu fui para lá para começar o início desse monumento marco civilizatório, que é um novo projeto, já estou contando. Bom que a gente já fica sabendo dos novos projetos. E eu já coloco aqui a nossa derradeira pergunta. Eu gostaria de saber quais são os seus próximos projetos, né? Eu queria aproveitar para que vocês falassem um pouco sobre algo que a gente não tenha falado, que vocês gostariam de falar, e, eventualmente, sobre projetos que vocês gostariam de discutir, promover, divulgar aqui. Eu acho que é um espaço para a gente exatamente apresentá-los, né? Então, eu gostaria de ouvir o que vocês estão produzindo agora e vão produzir em breve, e contem um pouco mais de vocês também para a gente encerrar nosso bate-papo, nossa mesa. Renata. Então, tantas coisas por conta dessas colaborações mesmo, né? Ultimamente eu tenho feito também parte de um projeto chamado Útero Amotara Zabelê, que é como uma escola de saberes ancestrais dentro do território indígena na Bahia, né? Pode repetir o nome? Útero Amotara Zabelê é como uma universidade livre de saberes ancestrais dentro do território indígena na Bahia. E essa universidade livre, né, tem
se organizado de modo a estar tentando receber povos de vários, né, continentes para essa troca de saberes, né? E nisso também a produção de arte, a produção artística, mas também essa questão da educação, da filosofia, né, essa questão de história, né? Então é um projeto assim bem interessante sendo desenvolvido, né, totalmente autônomo, independente e dentro do território indígena, que abrange muitas coisas, né? Então eu tenho feito parte do núcleo de arte e do núcleo de comunicação e do núcleo filosófico, né? Tenho também feito um pouco dessas pontes, né, de internacionalização do projeto, né, por conta também da atuação na Rádio Yandê. Tem um podcast chamado Originárias, que é o primeiro podcast de artistas e músicos indígenas do Brasil, onde eu entrevisto esses artistas, esses músicos, e também divulgo os seus trabalhos, né? E tento também entender um pouco mais da arte de cada um. A nova temporada aí vem com muitas novidades legais. Em breve também vou estar transformando esse projeto em mais coisas, né? Estou aguardando aí alguns editais, então vocês devem ter mais surpresas com esse projeto. É um projeto muito legal, Originárias. Eu desenvolvi dentro do programa de arte sônica amplificada, que foi na Oi Futuro, né? E chamaram 40 mulheres, eu fui uma das mulheres selecionadas. E aí, dentro do grupo de narrativas com outras mulheres, cada uma, né, foi produzindo um programa e eu quis fazer esse que era o Originárias. Originárias por conta das culturas, das línguas, né, indígenas, né? Então, buscar toda essa originalidade que faz esse Brasil. E também agora está finalizando uma série, né, que eu fui roteirista, chamada Sou Moderno, Sou Índio, que vai sair pelo Cine Brasil TV, um trabalho muito bonito, com 13 episódios, em que traz esclarecimento sobre muitas questões aí que a gente não está vendo nos livros de história, mas que fazem parte dessa realidade, né, onde são entrevistadas pessoas de mais variadas profissões, né, desde de indígenas no Acre, a indígenas em São Paulo, né, assim, e Brasília, em todos os lugares. Então, são muitos, assim, projetos mesmo, e eu estou tentando lançar meu livro de poesia com as minhas fotografias poéticas. Então, eu estou vendo se ano que vem eu finalmente lanço, né, esse livro aí de poesia que eu estou já há uns 15 anos adiando. Já mas, tem na editora? Verdade, ainda não, então quem tiver interesse aí, Sim. Poesia, mas também com essa questão visual da fotografia, né? Eu quero ver, viu, se você puder me mandar depois. Sim. Então, na verdade, assim, eu tenho trabalhado assim, desde a adolescência nessa correria colaborativa e, assim, os momentos que eu tenho de respiro, eu vou produzindo algumas coisas minhas. Mas grande parte da minha vida é tomada por essas colaborações e eu tô meio que nesse movimento, assim, de estar fazendo minhas produções, né, assim, direcionando coisas que eu tenho guardadas, então, há muito tempo guardadas, então, tô nessa fase, assim, desde que eu fiz 30 anos, meu Deus, eu fiz 30, aí você, né, nossa, passou, né, então aí você sente essa cobrança com si mesmo, né, em estar levando adiante alguns projetos que vão sendo, às vezes, adiados, mas é muito projeto ao mesmo tempo, mas fiquem de olho aí, nas minhas redes também. Não, adorei. Surgindo, assim. Eu vou entrar. Você usa mais o Instagram? Tenho usado, eu vou lançar um site ainda agora esse mês de outubro, né, reunindo todo o material. E aí vai ficar mais fácil para as pessoas verem, conhecerem, entenderem, né, essa loucura, assim, de uma pessoa inquieta que faz tanta coisa ao mesmo tempo. Bacana. Adorei conversar com você, Renata. Eu vou acompanhar mais. Eu já acompanho um pouco, mas eu vou agora te encher o saco e pedir para você me mandar mais coisas, tá bom? Perfeito. Grande abraço. Abraço. Guilherme. Bom, eu agora, nesse momento, sigo trabalhando nesse projeto. Então, assim, enfim, não tenho muita previsão do futuro. Eu acho que talvez eu esteja me preparando para as várias possibilidades de futuro que a gente tem pela frente. Enfim, então esse projeto que basicamente fala muito, né, sobre aquecimento global, essa nossa relação humano-natureza, no que eu estou focado nesse momento. Porque, enfim, a gente tem relatos, né, de que, sei lá, a partir de 2040 vai ser impossível a gente escapar dos impactos das mudanças climáticas e tudo mais. Então, eu realmente estou, nesse momento, bastante focado nisso. Então, esse é o meu próximo projeto, no qual estou trabalhando.
na realidade, enfim, tem um pequeno atraso que está diretamente relacionado à pandemia, né, o fato de não poder executar da forma que eu estava fazendo. Eu estava viajando para alguns lugares, normalmente meio inóspitos. No final de semana que passou, eu consegui, por sorte, conhecer um lugar fantástico e trabalhar um pouquinho lá, que foi em Alto Paraíso. Nossa, Alto Paraíso é mágico. Nossa Chapada de Veadeiros maravilhosa, que infelizmente também está pegando fogo. Portanto, enfim, é isso. Eu estou agora executando e sigo na produção desse projeto. Eu não tem uma data para ser lançada, mas provavelmente vai ser em breve. Eu gosto muito daqueles livros que você faz com as imagens que você movimenta. Aquilo é uma brincadeira ou você leva a sério? Você faz mais? Ou aconteceu só de vez em quando? Assim? Aconteceu em 2 momentos. O primeiro deles, eu tenho um livro, né, de um projeto autoral, de um projeto que eu fiz com a Martha Graham, da Martha Graham Dance Company, uma companhia de dança, uma das primeiras do mundo de dança contemporânea. Enfim, tem uma relevância muito grande. Eu desenvolvi um projeto com eles que eu chamo de Desert Flower, onde eu meio que transformava eles em flores. Já desde lá tem essa questão com a natureza também. Então, sempre em paisagens desérticas, aquela é uma foto. É um cara, são as pernas, ele está nu, e ele usa os costumes, usa as roupas que a própria companhia usa para se apresentar, mas eu usei de uma forma absolutamente diferente da convencional. Isso aconteceu por acaso, eu passei a ver essas flores, né, o desenho, essas flores, acabei criando esse projeto que virou um livro. E como era uma companhia de dança, a diretora artística, na verdade, do livro, e foi quem me sugeriu. Eu tinha essa série muito grande, eu tinha fotografado também, assim, dessa forma que eu te falei anteriormente. Enfim, era eu, os bailarinos, eu subi num muro em Nova York, fotografei eles lá dançando, num lugar que eu escolhi, evidentemente. E era uma sequência muito grande, ela falou, vamos adicionar movimento a esse livro, já que a gente está falando de dança. E assim surgiu esse tal flipbook. E sim, não foi uma brincadeira, foi pensado, mas eu também gosto bastante, porque traz justamente esse movimento para uma coisa estática, né, que é a fotografia. Mas não é um movimento, não é virtual, é um movimento presencial, né, um movimento cinético que depende da tua mão. Eu acho isso também simbólico do momento. Sim. A gente está terminando? Bom, isso são fotos do Desert Flower que estão aí na tela. Bom, foi um prazer enorme conversar com vocês todos, conhecer o trabalho de vocês melhor e espero que a gente continue em contato. Muito obrigado, Baixo. Muito obrigado, Renata, Sérgio, Casarara. Obrigado. Para mim também está sendo um prazer conhecer melhor o trabalho de vocês. Eu já conheço um pouco, mas poder avançar um pouquinho nisso. Sérgio, conta para a gente aí dos trabalhos futuros. Ô, Baixo, tu sabe que eu sou enlouquecido, né? Eu toco alguns projetos juntos, então eu tô com um prêmio que é para uma exposição na rua e por causa da pandemia ele tá em off, né? Não posso fazer. Tem esse outro projeto que também é para a rua, que é o prêmio de Santa Catarina, e que são 2 projetos que eu vou executar o ano que vem. Eu estou passando por uma parte agora de fazer as seleções das fotos que eu fiz na Praia do Marco, e para uma nova exposição. Então tem essa parte, e uma parte realmente de administrativo. Uma foto minha foi para o acervo da Bienal de Curitiba, e aí tinha a parte documental. Tem essa parte agora que estou me dedicando um pouco também, que essas fotos e objetos que vão para o mar, para o Rio de Janeiro. Então eu estou cuidando dessa parte da documentação e sobre como que isso vai para lá. É isso que eu estou fazendo nesse momento. É isso que eu estou fazendo agora nesse momento. Alô? Oi? Estão me ouvindo? Não, queria que você falasse sobre o prêmio que você ganhou. Como é esse projeto que você ganhou, acabou de ganhar o prêmio do edital em 5 minutos. Rapidinho, então. Esse prêmio, na verdade, essa ideia de ir para a rua e discutir arte na rua começou porque o meu irmão foi me ajudar no museu um dia, e à noite ele foi na abertura de exposição. Aí o meu irmão falou para mim, Sérgio, é a primeira vez que eu venho no museu. Eu falei, mas como assim? Eu estou em arte já fazem 12 anos, e é a primeira vez que você vai no museu? Sim. Aí eu descobri que tinha muitas pessoas igual o meu irmão que nunca tinham ido no museu, então eu comecei a fazer projetos de rua para discutir, levar a arte premiada, obras, fotografias que ganharam o prêmio, que participaram de grandes exposições,
para a rua, e eu fico na rua discutindo com as pessoas arte, e para que elas, além, com um vocabulário que não seja raso, mas que seja simples, e que elas entendam que a arte faz parte do cotidiano delas. Então eu vou para 9 cidades de Santa Catarina e fico um dia todo na praça e apresentando... Uma bicicleta. E tem um projeto que é da bicicleta, e que participou da Bienal de Curitiba, e que agora vem para São Paulo, e que a gente vai fazer esse projeto agora em novembro, circulando por São Paulo em alguns pontos, e eu discutindo arte, apresentando arte nesses lugares, que a gente possa conversar mais proximamente sobre arte. Eu tenho 5 minutos, mas eu queria me mandaram uma mensagem aqui em particular, e que eu preciso responder, me perguntaram por que eu faço arte, né? E eu queria responder isso, que eu acho tão importante. Primeiro, agradecer a Renata, Guilherme, e você, e a Casarara, pelo convite, né? Mas respondendo por que eu faço arte, né? Eu disse que eu nasci de uma mãe negra, um pai branco, de 5 filhos, que em algum momento da minha vida eu tive que comer farinha com açúcar. Eu não fui ensinado a sonhar. E a arte me fez o quê? Me retirou da passividade e me colocou como formulador de perguntas. E isso me levou para o conhecimento me levou para a verdade me levou para a felicidade, e a felicidade me levou para o sonho. E eu sonhei ser artista. E eu espero que, em brevemente, um garoto negro, um garoto pobre, lá da periferia, da comunidade, abra um livro de história e descubra que esse cara que está falando agora, esse cara negro que não tinha nada a ver com artes, sonhou em ser artista e está nesse livro. E quando ele olhar esse livro, ele sonha que ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser médico, ele pode ser engenheiro, ele pode ser doutor, inclusive ele pode ser fotógrafo ou um artista. Então é por isso, respondendo aos meus amigos que mandavam mensagem, é por isso que eu faço arte. É para que as pessoas sonhem, é que as pessoas, nesse mundo que a gente está vivendo agora, elas voltem a sonhar e voltem a amar. A gente está precisando de pessoas que queiram transformar o mundo e que em algum momento dessa vida elas vão para um pedestal, se transformem num monumento, que elas, de tão belas que elas foram, que da passagem delas nessa vida, elas se transformaram num monumento. A gente está pensando dessas pessoas agora, das pessoas que fazem algo que vai transformar a nossa vida. E é por isso que eu faço arte. Baixo, obrigado por esse momento, obrigado a todos. Muito obrigado também. Fico muito feliz de participar. Acho que essa oportunidade que a Casarara deu para a gente poder conversar foi muito produtivo para mim. Minha vida é conversar com artista, entender os trabalhos, lógico, ver como é que eu posso ajudar também, o que eu posso fazer para articular e fazer esses trabalhos irem para frente. Espero que um dia eu possa ajudá-los também em algum momento, e que a gente possa fazer alguma colaboração além do bate-papo, porque são trabalhos e são artistas que eu admiro bastante. Então, foi um privilégio poder ter uma conversa um pouco mais à vontade, profunda com vocês assim. E espero, obviamente, que isso continue. Então, obrigado aí para todo mundo que acompanhou, e nos vemos em breve, né? Obviamente, esperamos que isso aconteça na próxima vez, aconteça esses nossos encontros em Paris, na Casarara, de verdade, presencial. Vamos ver se isso acontece e vamos trabalhar para que isso aconteça. Então, muito obrigado a todos que nos permitiram estar aqui. Obrigado. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Muita gratidão.